Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo, ligue a sua Bíblia, porque agora não é só abrir a Bíblia. Agora você liga a Bíblia também, né? De repente você tem o seu celular e vai ligando a Bíblia. João capítulo 16, versículo 8. Nós estamos nas nossas quartas em chamas, falando sobre esse tema, libera as crianças. Eu sempre esqueço, me perdoe. As crianças estão liberadas para estar lá também na salinha, porque com essa movimentação de obra que nós estamos, meu irmão, nós estamos ali com obra, fazendo uma opção de coisa, então às vezes eu acabo esquecendo desse momento. Então as crianças já estão liberadas, mãe pode liberar os seus filhos para estar participando lá da salinha, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Me perdoe, tá, minha irmã? Perdoe, Rose, vou melhorar. Amém. Vamos lá então. Estamos nas nossas quartas em chamas. Estamos falando sobre Pentecoste, né? E o Pentecoste, ele aponta para a descida do Espírito Santo, né? Nós tivemos cultos magníficos aqui a respeito disso, falando sobre o Pentecoste, como eu falei, né? Sempre falo, como nós somos uma igreja pentecostal, a gente gosta desse negócio do Espírito Santo, gosta do mover de Deus, né? Mas o Pentecostes não é só o mover de Deus, não é só aquele negócio que você, na verdade, tenta, né, botar só os seus olhos, né, aquele negócio do sapateado, e vai para cá, e vai para lá. Não é só um movimento. O Pentecostes não é só um vento. Pentecostes é a descida do Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo fazendo parte da nossa vida. E durante todas essas quartas-feiras, nós vemos falando sobre isso. Na primeira quarta-feira, só para você ter uma lembrança rapidamente, o pastor Oswaldo, na primeira quarta-feira desse mês, falou sobre a importância que a gente precisa ter o nosso altar restaurado para que o Espírito Santo possa habitar em nosso coração. Ele usou a passagem lá do profeta Elias, quando estava preparando o altar ali naquela disputa entre os profetas de Baal e Elias, que é o profeta de Deus. Então você viu ali aquele movimento que Elias fez para que Deus pudesse chegar naquele altar, queimar o altar, consumir tudo que estava naquele altar. Mas antes disso acontecer, Elias, ele restaurou o altar, ele limpou o altar. Então, foi declarado aqui, através da palavra, o pastor Oswaldo ministrando, a importância que tem, que você precisa ter a sua vida restaurada, o seu altar restaurado, para que o Espírito Santo possa habitar dentro de você e fazer uma obra na sua vida, para que verdadeiramente você viva esse Pentecostes do Senhor. Até aí, amém? Em nome de Jesus, você lembra dessa passagem? Se você não lembra dessa mensagem, eu também quero convidar você a dar um pulo lá no YouTube. Nós temos lá no YouTube, nós temos na nossa página da igreja, nós temos uma sequência das mensagens que nós pregamos aqui nas quarta-feiras. Então você tem uma playlist a respeito do culto que nós temos lá, do culto de quarta-feira, que fala sobre Pentecostes, como nos outros também. Nós temos lá a playlist do momento que nós estivemos falando sobre fé para enriquecer. Então, se você quer relembrar alguma das palavras, algumas das mensagens, vá lá no YouTube e ouve de novo. É sempre bom para que você possa ouvir um pouco mais e aprender um pouco mais a palavra de Deus. Na outra quarta-feira, após a quarta-feira que o pastor Oswaldo ministrou, nós viemos ministrando sobre a obra do Espírito Santo. E na verdade nós usamos alguns cultos para falar sobre isso. Na verdade hoje vai ser o nosso terceiro culto falando sobre a obra do Espírito Santo. E essa obra do Espírito Santo, quando Jesus orando, falando ali com seus discípulos, né? Quando estava perto da sua morte, perto que ele estava indo para a cruz, ele fala com os discípulos a respeito do Espírito Santo, e ele fala da obra do Espírito Santo. E nesse capítulo de João, no capítulo 16, ele começa a falar o porquê que o Espírito Santo vai vir, qual é a obra que o Espírito Santo vai fazer na vida daqueles que creem na palavra, na vida daqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus. E a palavra diz assim, que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós falamos na primeira quarta-feira que nós ministramos sobre a vinda dele, a obra dele nos convencendo do pecado. Amém ou não? Você entendeu
mediante a palavra, o que é o pecado, o que o pecado faz com o homem, qual é a natureza do pecado. Então nós falamos sobre isso, porque o Espírito Santo, ele veio concretizar uma obra que não começou simplesmente na descida do Espírito Santo, uma obra que começou até mesmo antes de tudo acontecer, porque a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, ele já tinha emolado o cordeiro, ou seja, ele já tinha preparado um plano de salvação, porque ele já sabia que o homem ia precisar desse plano de salvação. Então quando o homem errou, quando o homem pecou, Deus começou a trabalhar o plano da salvação. E esse plano da salvação, ele está bem claro aqui nessa passagem. Por quê? Porque ele precisa convencer o homem do erro. Porque na verdade, tudo que o diabo quer é que você não entenda o que você faz de errado. Às vezes o diabo, ele tenta se esconder em meio à nossa vida. Por quê? Porque ele não ganha falando o tempo todo: eu sou o diabo, eu vim aqui para te destruir, eu vim aqui para te matar. Tu acha que o diabo vai ficar fazendo isso? Porque se ele ficar na tua frente e falar assim: eu vim aqui para te matar, eu vim aqui para te destruir, você vai dar um chute nele e vai sair voado. É verdade ou não é? Concorda? A intenção do diabo é ficar na surdina. Por isso que tem muita gente nesse mundo sendo enganada e iludida pelo inferno. As pessoas não conseguem ver o quanto estão ferindo o coração de Deus por causa do pecado. Porque a palavra de Deus diz que o pecado nos afasta da comunhão com o Senhor. A palavra de Deus diz que o pecado faz com que Ele vire o rosto para nós. Aí o Espírito Santo vem, uma das obras que Jesus fala sobre o Espírito Santo é: ele vai convencer você do pecado. Então nós somos convencidos do pecado, do erro que nós cometemos. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Você está entendendo isso, amém ou não? Estou fazendo aqui um resumo daquilo que eu chamo de trilogia da obra do Espírito Santo. Parece até filme, né? Trilogia da obra do Espírito Santo. Amém? Aí depois, nós na outra quarta-feira não tivemos mensagem. Amém? Uma glória de Deus, um mover do Espírito Santo, e a gente não conseguiu ministrar a palavra de Deus. A palavra de Deus estava sendo ministrada pelo próprio Espírito Santo. Se você não veio na quarta-feira passada, meu irmão, foi uma parada sobrenatural aqui acontecendo. Amém ou não, igreja? Glória a Deus. Foi uma bênção. Mas aí, domingo, eu continuei ministrando a palavra que eu ia ministrar na quarta-feira. Então, na palavra de domingo, que também falava sobre a obra do Espírito Santo, nós falamos sobre que ele ia nos convencer da justiça. E que justiça é essa? A justiça que ele veio fazer. Porque a palavra de Deus diz que a ira de Deus estava sobre nós. Deus precisava aplacar essa ira. Havia algo no coração de Deus que ele precisava, porque ele não tem comunhão com o pecado. O homem estava desprotegido, o homem estava à mercê da morte. A palavra de Deus diz que o pecado, que o pagamento do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então Deus estava ali, ele não podia nada mais do que o quê? Matar. Por quê? Porque o pecado estava fazendo com que ele estivesse náusea, ele não estava satisfeito com aquilo. Por isso ele fez o plano da salvação, por isso ele enviou Jesus, e o Espírito Santo veio demonstrar para nós a importância da morte de Jesus na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos viver plenamente com o Senhor, porque ele olha para nós, ele não vê mais a nossa vida de pecado, mas ele vê o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Amém? Glória a Deus. Isso, aplauda ao Senhor. Aleluia. Então, a justiça de Deus estava ali em Jesus. Jesus morrendo na cruz, eu falei no domingo, e é uma verdade, que a morte de Jesus foi a morte mais injusta, mas a mais necessária. Porque apesar dele não ter tido pecado, apesar dele não ter cometido nenhum erro, ele morreu na cruz por nossa vida. E se ele não tivesse morrido na cruz por nossa vida, nós não poderíamos hoje ter livre acesso com o Pai, de ter comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que o véu se rasgou e agora nós temos livre acesso, graças ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus.
Então, esse momento da obra do Espírito Santo acontecer. E agora, essa quarta-feira, eu quero falar com você sobre a obra do Espírito Santo que nos convence do juízo. Vira para o teu irmão e fala assim: meu irmão, Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Sabe por que Jesus vai voltar? Por que ele vai voltar? Porque ele vai trazer juízo. Ele já não vai voltar mais, vou voltar para ensinar você a respeito do reino de Deus. Eu estou aqui de novo, porque eu vou fazer curando as pessoas, andar pela terra, curando as pessoas. Eu vou ali conversar com fariseu, eu vou ali conversar com prostituta. Não, a palavra de Deus que diz que ele vai voltar, e com ele volta o seu juízo. E o Espírito Santo, ele quer falar conosco nesse momento. Quando ele fala, ele veio na obra de juízo. Vamos lá, continua lá, bota para mim aqui de novo. Nós vamos ler de novo. Ele diz que a obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Nos convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Continua, por favor, agora. No versículo 9 diz: do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Aí por isso que vem, ele tem que convencer a gente do pecado. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Ou seja, a obra dele estava sendo concretizada. E do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Ele está falando assim, o diabo já foi condenado. Quando o Espírito Santo veio fazer a obra dele, ele também vai nos convencer de algo. Sabe o que ele vai nos convencer de quê, meu irmão? Porque a palavra de Deus diz que nós, quando nós encontramos com o Senhor, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, nós entendemos que nós somos livres do pecado, nós entendemos que o poder do pecado já não mais está sobre nós, mas uma coisa ainda vai acontecer, sabe o que é, meu irmão? Que nós ainda não estamos, mas vamos estar livres da presença do pecado. Porque a presença do pecado, meu irmão, enquanto nós estamos no mundo, ele está aí. Você vê em todos os cantos, mas uma coisa ele já deixou claro: o governante desse mundo já foi condenado. Sabe o que ele está falando? Meu irmão, no final de tudo, sabe o que vai acontecer? Uma hora tudo isso vai passar. Porque a gente fala assim, caramba, como é que está? Minha vida está assim, eu entendi, eu sou livre de Jesus, eu sou um pecador, Jesus morreu na cruz, mas eu vou ficar sofrendo por causa das minhas escolhas, das minhas coisas eternamente? Não, ele está falando, vai chegar um momento que eu vou vir, eu vou trazer juízo, e o diabo já está condenado, e você que recebeu a palavra, vai morar no céu, na glória com ele. Aleluia! Você está entendendo isso, meu irmão? Ele vem nos convencer disso. Sabe por quê? Porque também é muito complicado, porque é uma verdade. Quando nós entendemos que vivíamos no pecado, que nós tínhamos pecado em nós entendemos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas nós temos uma certeza, isso não tem como tirar, que nós temos nesse mundo, por causa da presença do pecado, nós temos constantemente o diabo tentando nos acusar dos nossos erros passados. Sabe por quê, meu filho? Porque não tem jeito, a vida é uma semeadura. Não adianta achar que o que você fez errado não vai trazer consequências. O pecado traz consequências. Eu estava esses dias vendo um documentário, eu achei muito interessante, e é triste, mas o que o pecado faz com o homem? Um documentário que falava a respeito de um homem, falava de várias pessoas, mas ele estava falando sobre um homem que era professor do seminário lá nos Estados Unidos, pastor de uma igreja, casado com a sua esposa, durante anos, nasceram, casaram já nesse ambiente de cristão, esse ambiente de envolvimento com a palavra, casaram porque entenderam que tinha um propósito, e em determinado momento da vida dele, ele foi descoberto porque ele vivia uma vida de pecado. Em certo momento da vida dele, ele caiu em adultério, ele caiu em pecado. E aquilo chegou como uma bomba na vida dele, tão grande,
quando a família descobriu, quando a igreja descobriu, porque ele era professor de seminário, então ele chegou naquele seminário e quando descobriram, foram lá e falaram: olha, você vai ter que se demitir. Não podemos, lá nos Estados Unidos, é tudo bem contratado, até pastor, o cara é contratado ali, então você se demite, você é contratado, tudo mais, então ele tinha que sair. E aquilo que aconteceu com ele, foi tão dolorosa essa acusação do pecado que bateu nele, e as consequências que estavam trazendo na vida dele, que a esposa dele fala, que ela saiu, ficou fora, porque ele estava trabalhando. Quando ela voltou para casa, ela não encontrou o seu marido. Ela falou: onde está fulano, onde está fulano, onde está fulano, onde está fulano? Não achou, até que ela ouviu um barulho de um alarme na garagem, que era um alarme de monóxido de carbono, e ela encontrou o marido dela morto dentro do carro. Ele se suicidou, porque ele não aguentou ver as consequências do pecado. Sabe por que isso? Eu estou falando isso contigo, meu irmão, porque não tem jeito. O diabo, ele quer destruir a vida das pessoas. Ele não está interessado em simplesmente agradar você com prazeres. Ele agrada você com prazeres, porque sabe que esses prazeres trarão consequências, e essas consequências levarão você à destruição. Se você não entender que o Espírito Santo leva você, apesar do pecado, a um encontro com o Senhor, entendendo o sacrifício dele da cruz, entendendo que ele morreu por você, se você não entender isso, você fica o tempo todo sendo acusado. Mas não só isso, de repente esse homem esqueceu algo muito importante, que o Espírito Santo também falou isso, através do entendimento e do convencimento do juízo. Quando o Espírito Santo fala sobre o juízo, fala sobre a condenação do diabo, o Espírito Santo está falando para mim e para você: apesar das consequências, fica firme, porque um dia tudo isso vai passar. Você está entendendo? Meu irmão, eu não estou aqui falando para você que você vai sofrer por causa dos erros que você cometeu. Vai sofrer por causa de um pecado que você cometeu. Mas eu quero falar para você, meu filho, se você entrega sua vida ao Senhor, se você se arrepende do pecado, se você agora está andando de acordo com aquilo que Deus tem planejado para a sua vida, Ele está falando: aguenta mais um pouco, porque quando eu voltar, você vai perceber que vale a pena me servir. Aleluia! Vale a pena. Você está entendendo isso? Vale a pena, meu irmão. Vale a pena colocar o coração, entender que o plano é completo. O plano do Senhor é perfeito. Que o plano do Senhor não tem falha. Até a volta de Cristo, o diabo vai tentar de todas as formas atrapalhar o plano do Senhor na sua vida. Mas eu quero falar para você: aguenta, que o diabo já está condenado. O diabo e seus anjos, eles já perderam. Aleluia. Quando nós falamos do Espírito Santo convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo, nós estamos falando que ele aponta para uma realidade inevitável, que é o julgamento final. É a necessidade de entendermos que haverá uma prestação de conta diante de Deus. O juízo mencionado por João em seu evangelho, está aqui anotado, envolve tanto o julgamento presente sobre Satanás, quanto o julgamento final de todos. Mas como podemos viver de maneira prática essa salvação, essa convicção? A gente tem que entender que nós vamos ter um encontro com o Senhor, e quando Ele colocar a nossa vida diante de nós, Ele vai entender que todos os nossos erros não são nada diante do sacrifício da cruz que Ele fez por nós. Você está entendendo? Vai haver um julgamento, nós vamos prestar conta. Eu vou prestar conta de tudo que eu fiz, você vai prestar conta de tudo que você fez. Para alguns pode ser até tenebroso isso. Assim: meu Deus, eu vou prestar conta, como é que vai ser esse negócio? Os erros que eu pratiquei, aquilo que eu fiz, as coisas que eu fiz de errado. O que ele vai fazer?
A cabeça da pessoa pode estar turbulhão. Mas a gente pode lembrar daquele momento lá na cruz do Calvário, onde estava Jesus e aquele ladrão da cruz, e aqueles dois ladrões, e um enquanto estava o tempo todo questionando Jesus a respeito do poder dele sair dali. Aquele outro falou: olha, nós somos culpados. O Espírito Santo nem tinha descido ainda, e aquele homem na cruz já estava entendendo a obra do Espírito Santo. Nós fomos culpados do que nós fizemos. Aquilo que nós estamos aqui porque nós temos culpa, mas ele não. Aí ele vira para Jesus e fala assim: olha, lembra de mim quando tu entrar no paraíso. Ele está falando assim: ó, eu reconheço o seu sacrifício. Olha a obra do Espírito Santo acontecendo. Aí Jesus fala assim: olha, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele falando: olha, os seus pecados já estão perdoados. Eu já está diante de mim aquilo que a prestação de conta, e você passou a vida toda mal, mas nesse momento, quando você se arrependeu, todo o peso do pecado não é nada diante do sacrifício que eu estou fazendo na cruz do Calvário. Você está entendendo, meu irmão? Se fosse por nossa vida, por aquilo que nós fazemos, nós estaríamos perdidos. Se a balança fosse uma balança assim, bem redondinha, do pecado e da bondade que a gente fez, a gente ia ter que fazer igual as outras religiões falam da reencarnação, porque a gente ia precisar de umas 200 mil vidas mesmo. Mas sim, eu ia precisar de muita vida. Ia precisar nascer uma porção de vezes. Não, ia ter que vir de nascer cachorro, nascer gato não, senão vai ficar vindo aqui na igreja. Nascer, de repente é isso. Olha aí, meu Deus. Oh, Jesus. Mas se fosse uma questão puramente de eu resolver os meus erros, só uma vida não dá. Você está entendendo? Por isso que as pessoas, eles se encontram de repente nesse tipo de conversa, de que não, você está nascendo, a cada momento que você renasce, está melhorando um pouco mais, porque é muito gratificante você saber que você está melhorando, porque você faz tanta besteira, que você está esperando que na outra vida você faça menos besteira. Não dá, meu irmão. No ruim de tudo, você ainda acumula mais besteira ainda. É verdade ou não é? Pô, não, eu vim bem, nasci de novo, ali, ó, vamos lá, reencarnei. Aí agora eu vou ser uma pessoa tão bondosa, não vou pecar, vai diminuir. Não, meu filho, tu acumula ainda mais, porque a parada ainda vem pior, você ainda passa. É meio furada isso. Mas, meu irmão, quando ele fala sobre prestação de conta, ele não está falando de uma prestação de conta simplesmente de um ato de alguém que não te ama. Tem pessoas que precisam sim, vão precisar sim estar diante dele e não vão ter a sua vida passada pelo crivo de Jesus, pelo crivo do Senhor, igual Mateus fala no capítulo 7, quando diz que alguém chega perto diante dele e fala assim: ó, Senhor, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expulsei demônio, e a palavra de Deus diz assim, ó, que naquele momento ele fala assim: ó, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, pois eu não vos conheço. Então vai haver pessoas que não vão ser conhecidas pelo Senhor, vão prestar contas e vão estar em falta com o Senhor. Mas quando o Espírito Santo vem fazendo a obra dele, ele quer demonstrar para mim e para você que há uma maneira de estar diante do Senhor e prestar contas com o Senhor, não daquilo que você fez, mas daquilo que Jesus fez por você. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós temos diante do Senhor a regeneração dos nossos erros, entendemos que agora nós somos dele. Todo o nosso velho homem fica para trás e tudo se faz novo. Ele olha para a gente e ele vê novas criaturas.
Vira para o teu irmão e fala assim: você é uma nova criatura, meu irmão. Mas o diabo algumas vezes vai tentar te enganar, como me enganou nesse documentário que eu falei, que a pessoa não aguentou a vergonha, não aguentou o que aconteceu e se matou. De repente, porque ele não teve tempo de ouvir uma palavra dessa. Fala assim: aguenta. O remorso, o diabo travou tanta mente dele, que ele não conseguiu entender que o Espírito Santo estava dando uma chance. Meu irmão, quando você tem descoberto os seus erros, dê graças a Deus, porque é a chance que Deus está fazendo para que você possa mudar a sua vida. Você está entendendo? As coisas quando estão no oculto, nada muda. Quando as coisas estão no oculto, não se resolvem. Quando vem a luz, tem que se resolver. Não é assim? As coisas que vêm à luz, passando pelos exames, quando o médico chega para você e passa você no crivo da luz daquele exame, de ultrassonografia, aquilo é uma porção de coisa que joga a luz para o teu corpo, aí aparece tudo no teu corpo. É verdade ou não é? Aparece tudo. Vê tudo, você por dentro. Aí ele vai ver assim: ó, tá vendo essa bolinha aqui, ó? É isso. A gente precisa resolver esse tá vendo isso aqui, ó? Esse escurinho aqui no teu corpo? A gente precisa resolver isso aqui. É por quê? Porque através da luz ele achou o erro. E achar esse erro é algo bom, porque agora ele pode corrigir, ele pode tratar esse erro. Quando Deus permite que o pecado venha à tona, meu irmão, não é para te destruir. Se Deus permitiu que o pecado venha à tona, não é para te matar. Se Deus permitiu que você viesse ter um conhecimento dos seus erros, não é para você ir para o inferno. Ele permitiu isso porque Ele está te dando mais uma chance para ter um encontro com Ele, uma chance para se arrepender, uma chance para diante dEle falar: oh Deus, eu sou um pecador, mas eu creio no seu sacrifício e agora eu estou aqui, transforma-me, Senhor. Se eu fosse você, batia a palma. Isso. Aplauda, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O revestimento do Espírito Santo é fundamental para que possamos viver com sabedoria e temor diante do juízo. Ele nos capacita a discernir o que é certo e nos fortalecer para fazer escolhas que honrem a Deus. O Espírito Santo, ele veio para que a gente possa discernir aquilo que é certo e o que é errado. Para quando a gente daqui para frente, fazer escolhas que nos aproximem de Deus. Ser revestidos do Espírito Santo. Quando o Pentecoste veio e revestiu o homem do Espírito Santo, traz a esse homem uma bússola para que ele possa viver diante do Senhor. Porque esse Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele nos ensina a toda a verdade, ele nos guia no caminho do Senhor. O Espírito Santo não veio simplesmente para morar nessa casa, nessa habitação, e ligar a televisão, sentar no sofá e ficar vendo filme. Não, ele é o poder ativo do Senhor dentro de mim e de você. Ele é um poder ativo de Deus para manifestar a vontade do Senhor sobre a sua vida. Trazer a você o entendimento e os olhos espirituais para as coisas que estão na sua frente. Ó, cuidado. Ó, vai por aí não. Ó, não faz isso aqui não. Isso não me agrada. O Espírito Santo dentro da minha vida e da sua vida nos reveste de um conhecimento íntimo do Senhor, ao ponto das coisas que são pecaminosas nos fazerem mal só de pensar.
O Espírito Santo faz com que o pecado traga a você náusea. Você está entendendo, amém ou não? Quanto mais você permite que o Espírito Santo tome a sua vida, manifeste a glória dele na sua vida, mais afastado do pecado você está. Sabe por quê? Porque aonde há a luz de Cristo, o pecado não permanece. Você está entendendo? Aonde há luz, as trevas não podem estar. Não podem. Não foi isso que aconteceu quando Jesus, chegando diante daquele homem totalmente possesso de demônios, os demônios ficaram como? Desesperados. Desesperados por causa da luz de Cristo. Fala assim, pelo menos nos permite para outro lugar, nos afastar. Eles não conseguiam estar ali. Aonde Cristo se apresenta, o inferno, o pecado, o diabo não permanece, meu irmão. Apesar como eu falei no começo, apesar de estarmos envolvidos na presença que o mundo jaz o maligno, então a presença do pecado, a estar no mundo, apesar disso tudo, aonde você coloca seu pé, a luz clareia e o diabo bate em retirada. Esse é o Espírito Santo agindo na sua vida, trazendo juízo, trazendo a certeza de que tudo que você está passando agora, um dia vai acabar. E naquele dia, a palavra de Deus diz que nós seremos revestidos de um novo corpo, um corpo glorificado. Aí essa carne pecaminosa, essa carne que o diabo o tempo todo tenta, através das tentações, da presença do pecado, levar ao erro, não estará mais aqui. Já estaremos num corpo glorificado. Estaremos diante do nosso Senhor. E o pecado condenado com o diabo e com seus anjos. Você anseia por esse dia, meu irmão? Eu anseio muito por esse dia. Você pode levantar a sua mão e dizer: Deus, eu anseio por esse dia. Ministério de música, por favor. Eu anseio muito por esse dia. Você pode levantar do seu lugar, levantar as suas mãos e dizer: Deus, eu preciso, Senhor, estar pronto e preparado para esse dia. Guia-me, Espírito Santo, nesse dia. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Entenda aquilo que Deus está fazendo através do Espírito Santo. Quando Ele fala que está convencendo você do juízo, não é para trazer medo a você de algo que vai acontecer. O diabo, ele já sabe que perdeu. Quem tem medo do juízo é aquele que sabe que está condenado. Mas você não precisa ter medo do juízo. Quando o Espírito Santo leva você a esse convencimento do juízo de Deus, é porque Ele sabe que Jesus vai vir, vai resgatar a sua igreja, vai ressuscitar aqueles que dormem nele, e nós encontraremos juntos no céu os nossos irmãos, aqueles que se foram, aqueles que estão agora. Nós encontraremos com Ele na glória. Vamos encontrar com os irmãos amados, olhar para Ele e dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena ser fiel ao Senhor. Valeu a pena aturar desaforo do inferno. Valeu a pena manter firme a palavra no nosso coração. Valeu a pena entender que tudo aquilo que Ele fez é verdade. Porque os nossos caminhos estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, com as suas mãos. Aleluia. Oh, vai valer a pena.
vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo do que eu preciso. E te direi, diga isso ao Senhor, e vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu quero fazer um convite a você. Se você nesse momento, eu creio que há pessoas assim, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão sofridas, porque dizendo eu não aguento, é muita pressão, é muita coisa acontecendo, é muita consequência, estou sendo bombardeado por erros que eu fiz, mas o pastor fala que Deus me perdoou, mas há muita coisa acontecendo, é minha família, meu trabalho, meus filhos, tem muita coisa. Será que Deus está me castigando? Não, meu irmão, Deus não está te castigando, mas eu quero falar para você, e eu quero orar por você. Eu não quero orar por você falando, olha, eu vou orar e vai sumir o que você está passando, eu vou orar e as coisas vão desaparecer da sua frente. Não, eu quero orar por você, para junto com você, fortalecer você através do Espírito Santo de Deus, para que você entenda que no final de tudo vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Se você quer receber essa oração, saia do seu lugar, vem aqui na frente e diga a Deus, me ajude a prosseguir, me ajude a me manter firme e fiel, me ajude a me manter diante das lutas, circunstâncias que se levantam contra mim. Isso, sai do seu lugar, não tenha vergonha, peça ajuda ao Senhor, Ele pode te ajudar, Ele pode te ajudar essa noite. Ele está aqui dizendo, eu vou te revestir do Espírito Santo, eu vou lhe mostrar a você que o juízo virá, mas o juízo não vai vir para te condenar, o juízo vai vir para te salvar. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Eu queria pedir os obreiros, abrace essas pessoas, ajude em nome de Jesus. Isso vá para perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha,
pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo do que eu preciso. E te direi, e vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Quando o novo dia chegar, quando o grande dia chegar, e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei. Diga, Senhor, valeu a pena. Erga suas mãos e diga, oh, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Oh, Senhor, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Olha bem, escuta bem, você que está aqui na frente principalmente. É isso que nós estamos falando, estamos declarando, é uma verdade, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, eu não sei aquilo que você está sofrendo, mas naquele grande dia eu vou encontrar com você, eu vou olhar nos seus olhos e eu vou falar para você, meu irmão, minha irmã, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Eu vou encontrar com você diante do Senhor, vou olhar nos seus olhos e eu vou falar para você, minha irmã, valeu a pena. Valeu a pena, meu irmão, valeu a pena, minha irmã. Ser fiel vale a pena. Sofrer pelo Evangelho vale a pena. Ser caluniado muitas das vezes, ser maltratados por causa da fé, ser pisoteados, ouvir de pessoas próximas a nós que somos fanáticos, ouvir pessoas próximas a nós falamos, olha, você está indo lá porque você está dando dinheiro para pastor, o pastor está te enganando. Ouvir isso tudo, no final você vai ouvir do Cordeiro Santo, poderoso, aquele que morreu na cruz por nós. Ele vai olhar para você e vai falar com você, valeu a pena. Valeu a pena. Essa é a nossa esperança. Você pode virar, você que está aí atrás aí, você pode olhar nos olhos do seu irmão e falar para ele, naquele dia você vai ouvir, valeu a pena. Valeu a pena. Aleluia. Agora eu quero fazer um outro convite. Continue aqui você. De repente você está aqui ou você está aqui nesse lugar, aqui na frente ou ainda está aí. De repente você vai ouvir essa palavra posteriormente, que eles vão colocar na internet. Eu quero falar algo para você. De repente você ainda não passou por esses 3 momentos que nós falamos. Você não entende que você é um pecador, você não entende da morte de Jesus na cruz, e você não entende esse momento que nós estamos falando agora. Mas resumidamente eu quero falar para você algo. O plano da salvação foi feita não só para mim, não só para essas pessoas que estão aqui, mas foi feita para você também. Ele morreu na cruz, não para aqueles que são bonzinhos, não para os sãs. A palavra diz que ele veio para os doentes. Eu não estou aqui
porque eu era o melhor da minha casa, eu era o melhor da minha rua, eu era o melhor da onde eu nasci. Não, eu estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, que olhou para mim e me resgatou do meu pecado, que olhou para mim e fez eu entender que na cruz do Calvário Ele levou sobre Ele todas as minhas dores, todos os meus pecados. E Ele olha para mim e diz: nos últimos dias você vai ver que valeu a pena viver e morrer por mim. E se você ainda não entende isso, mas quer viver isso, quer entregar a sua vida a esse Cristo, eu queria que você fizesse um levantamento de mão e dizer: eu quero o Senhor, eu quero esse Cristo. Tem alguém aqui que quer viver para o Senhor? Tem alguém aqui que quer... Eu queria que você trouxesse essas pessoas. Se você está perto dela, convide ela para estar aqui, convide ela para vir aqui na frente. Isso, vamos orar em nome de Jesus. Se você quer receber essa oração, vem aqui na frente. Se você está desviado do caminho do Senhor, vem aqui na frente. Restabeleça a sua comunhão com o Senhor. Não passe esse dia sem você falar para o Senhor: Deus, eu quero chegar naquele grande dia e ver que valeu a pena. Aleluia. Vem uma senhora, você pode aplaudir ao Senhor pela vida dessa senhora. Se tem alguém, em nome de Jesus, saia do seu lugar e vem aqui. Peça ajuda. Se você precisa de ajuda para vir aqui na frente, diga: eu quero ajuda, me ajude. Se você está perto de alguém que precisa receber essa oração, ajude ela. Fala assim: eu vou com você. Meu irmão, não fique com vergonha. Sabe por quê? Porque eu não sou merecedor disso. Eu sou igual a você. Eu sou igual a você. As mazelas da minha vida, elas foram perdoadas pelo Senhor. Não significa que eu sou o melhor de todos, que eu sou bonzinho, não. Significa que o Espírito Santo agora habita em mim, me ajudando a prosseguir. E é esse Espírito Santo que eu estou falando. Permita que Ele faça morada na sua vida hoje. Se você quer receber essa oração, você está vendo isso na internet, coloque aí, ó, mande sua mensagem através do WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Peça ajuda, nós vamos ajudar você. Quando nós convidamos você a vir aqui na frente, não é porque a gente precisa falar alguma coisa que Deus não está te vendo. Deus está te vendo onde você está, meu irmão. Quando nós falamos: vem aqui na frente, como essa irmã veio aqui, é porque você vai ter muita gente te ajudando. Nós estamos aqui para ajudar você a caminhar, minha querida. Nós estamos aqui para ajudar você a caminhar, ajudar você a se manter firme e fiel, ajudar você a encontrar com o Senhor e falar assim para o Senhor: Senhor, valeu a pena aquele dia que eu coloquei a minha vida diante de você. Vale a pena. Nós vamos orar. Tem mais alguém? Não? Deus abençoe você em nome de Jesus. Feche os olhos, levante essa mão aqui para frente em nome de Jesus. Eu vou orar por todos aqueles que estão aqui na frente e também vou orar pela nossa irmã que está aqui em nome de Jesus. Pai, Senhor, nós oramos, Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela tudo aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite aqui, nos ajudando a entender, Deus, a importância que tem, Senhor, um dia do juízo. Não de uma forma, Senhor, amedrontada, achando, Deus, Senhor, que esse dia será um dia ruim para nós. Ao contrário, Deus, Senhor, Tu está nos convencendo, Deus, entendendo que esse dia será o dia da nossa vida mais glorioso que existe, porque nós encontraremos com o nosso Salvador, nós encontraremos com o nosso Senhor, nós estaremos diante dele, vendo quem Ele é face a face, conhecendo a sua glória. Deus, muito obrigado pela Tua palavra sobre a vida dos meus irmãos. Deus, também eu quero orar, Senhor, oh Deus, Senhor, pela vida dessa senhora. Deus, recebe, Senhor, a vida dela em Suas mãos.
Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que ela possa, Deus, Senhor, estar, Senhor, ó Deus, Senhor, claramente, Senhor, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo, Deus, Senhor, a vontade, Senhor, de andar contigo. E eu peço, o Espírito Santo de Deus, habita nela eternamente. Senhor, em nome de Jesus, ministra sobre ela. Deus, eu também quero orar, Senhor, por pessoas que estão aí, Deus, o Senhor ainda tem colocado isso no meu coração. Existem pessoas nesse lugar que precisariam estar aqui, mas Deus, não tiveram força para ir. Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor fez uma movimentação sobre a vida dessas pessoas. E eu oro, Deus, para que em nome de Jesus, elas sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Elas sejam tocadas pelo Senhor. Não pelas minhas palavras, mas pelo Teu Espírito que habita nesse lugar. Faça, Senhor, em nome de Jesus, a Sua obra por completo sobre a vida dos Seus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor?